Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem por aí? Aqui tá bem. Eu passei um final de semana muito difícil. Às vezes, nós achamos que conseguimos curar algum trauma, algum dilema, que alguma história inacabada foi concluída, só que não. O consciente, ele possui um limite em saber. O inconsciente, ele sempre sabe, ele nunca esquece. É por isso que perdoar não é esquecer. O inconsciente não esquece de nada. E esse trauma, ele foi gerado de muitos anos seguidos, de muitas situações, sofrimentos, dilemas. O nível de desgaste, de estresse, chegou a tal ponto que começou a emergir, se manifestar no corpo através de sintomas. Uma ironia para mim, que se preocupou a vida inteira em estudar a mente, focada na saúde mental, porque eu sei desse lado da nossa mente. Foi tipo, não adiantou nada. Tipo, não fez sentido. E aí, quando aconteceu uma situação onde eu percebi que o trauma não foi curado ainda, tudo aflorou novamente. Não chegou no ponto das feridas reabrirem, mas aflorou em sintomas. Então, eu fiquei ruim essa semana, sentindo muita dor. Eu sinto muita dor física. E aí, eu consegui arrumar o meu notebook, resolvi colocar ele na mesa da cozinha, bem de frente para a porta, de onde eu posso ver as minhas plantinhas, o céu e a copa de uma árvore que fica na rua de baixo. Apesar do final de semana ruim, eu dormi bem, com uma sensação de satisfação, tipo, você pode não ter conseguido se curar, mas você aguentou bem. Resistir sim. Nesse quesito eu sou teimosa. Quando é para resistir, eu resisto. Eu temo em não me render.
E acordei quando o dia estava amanhecendo. Acordei já com uma satisfação, mas quando eu vi o dia amanhecendo, eu me senti mais satisfeita ainda. Tipo, eu vou assistir o primeiro espetáculo do dia. O nascer do sol é um espetáculo. Nesse momento, o sabiá laranjeira, ele cantou com muito mais força, fazia eco pelo bairro, como se ele tivesse se posicionado num lugar específico, como se ele estivesse dizendo para todo mundo, bora acordar. Ele canta a madrugada inteira. Sempre que chega essa época do ano, ele volta e ele canta a noite inteira, alto. Eu sempre me pergunto o que ele está celebrando. A lua, a noite, o quê? E aí, quando está amanhecendo o dia, ele canta mais forte e silencia. Os outros pássaros começam a cantar. E não, ele não vai se recolher para dormir, nem sempre. Porque esse sabiá laranjeira, ele é tão livre, ele é tão seguro, que eu já encontrei com ele uma vez ciscando no chão, no pé de uma árvore, num canteiro público. Desculpa. Depois de ter cantado a noite inteira, ele estava ciscando o chão, nem aí para minha presença. Ele não tem medo da presença das pessoas. Ele não tem medo de pessoas. E aí eu sentei aqui para escrever e a chuva veio. Quer dizer, eu já estava me sentindo muito grata, porque eu podia preparar o meu café do fogão, aonde eu posso assistir o dia amanhecendo, ouvir o som dos pássaros que vêm daquela árvore para dentro da minha casa. Eu posso ver os pássaros voando. Tem um ponto ali na copa onde tem um galho. Sempre tem um pássaro pousando ali. Eles gostam muito daquele galho. Agora a chuva diminuiu, mas ela estava bem forte e ainda assim eles cantavam. E eles cantavam alto porque eu conseguia ouvir o canto deles mesmo com esse monte de água caindo. Quando eles estão cantando durante a chuva, não dá para ver eles, mas eu sei que eles estão ali, porque eles cantam. O momento em que o pássaro é ele mesmo é quando ele está cantando. Não é a imagem do pássaro que prova que ele é um pássaro, é quando ele canta. Eu estava olhando aquele monte de folhinha
formando a árvore. Viajando, refletindo. A árvore, ela é tanto sombra quanto abrigo. Isso é possível porque todas as folhinhas estão juntas. E ela balança, ela dança no ritmo do vento ou no canto dos pássaros. Porque vem o vento, aí vem a chuva e o vento parece que dança com a chuva. E as nuvens, a gente não vê elas. Não é porque a chuva não permite ver. É porque elas se ajuntam, se tornam uma coisa só para a chuva ser possível. E aí eu lembrei que eu achei que eu tinha me curado e não me curei. E aí eu comecei a me perguntar, como assim você ainda não se curou? Olha para tudo isso. Mas não é só olhar, sabe? É sentir. Tudo isso é um sentir. Está além do olhar. Está além das cores. Talvez, se nós não tivéssemos nos rebelado, acreditando que o fruto do conhecimento fosse o livre-arbítrio, que não existe, é uma ilusão, nós estaríamos ali, em meio a toda essa dança. Eu acredito que o livre-arbítrio é uma ilusão, não existe. Acho que nem existe uma área no cérebro onde o livre-arbítrio atua. O que existe são escolhas. Mas não quer dizer que essas escolhas, elas são livres. Nada é acaso. O livre-arbítrio é diferente das escolhas. O tempo todo, até inconscientemente, nós estamos fazendo escolhas. O livre-arbítrio não é bem isso. É só um conceito. Uma ilusão mesmo. Para todo mundo achar que tem o domínio do próprio destino. Nós temos o domínio da nossa realidade, embora nós não usemos essa capacidade. Do destino, não. Nós chegamos até aqui depois de vários aprendizados, através de várias vivências, várias experiências. Por algum motivo, para este momento, não fomos nós que nos guiamos até aqui. Algo além de nós nos trouxe para esse momento. O livre-arbítrio não compreende assim. Não é incrível como numa árvore tem tanto tipo de pássaro?
Há dias eu tô esperando para ver se algum deles briga. Porque no planeta que tem espaço para todo mundo, as pessoas brigam por pouco, né? Numa árvore não tem isso não. Eu ainda não vi. Por que que eu tenho um trauma ainda? Porque eu achei que ele estava curado. Ai, não existe acaso. Pois é. Não é acaso isso. Não deve ser vontade própria, porque eu acreditei mesmo que tinha curado. Eu busco a cura. Eu me esforço para a cura. Eu respeito o meu tempo. Eu respeito meus limites. Mas eu busco a cura. Acho que eu fiquei meio decepcionada quando eu percebi que ainda não estava curada. De repente, eu tô meio que num dilema. Porque apesar de não ter conseguido a cura, olha o espetáculo que eu tô tendo a dádiva de contemplar, de sentir. Nessas horas eu não lembro de dor, de trauma, de nada ruim. É como se tudo fosse anulado. Nosso tesouro está onde está o nosso coração. É tudo sobre para onde nós direcionamos o nosso foco, mas não com esses dois olhos que só enxergam a superficialidade de tudo. Enxergar sem sentir não é enxergar. O sabiá. O sabiá laranjeira ainda tem força para cantar mais. Como é que pode, gente? Ele cantou a noite inteira. Não, é só ele mesmo. Nunca vi outros, é só ele. Ele celebra a noite, ele celebra a lua, as estrelas, ele celebra a chuva. Ele sempre está cantando. Ele não cansa porque pela altura do canto dele, ele canta com uma força. E ainda está tão cedo. Que horas devem ser? Nossa, tá cedo. Não, ele não foi dormir porque ele se esbaldou a noite inteira. Não, ele vai continuar cantando. Desculpa. Eis a questão.
Por mais que algum trauma seja muito difícil de ser curado, não pode acontecer o que aconteceu comigo. Ele não pode irradiar no corpo. Se torna um sintoma, há o risco de se tornar uma doença. Talvez aquela decepção à primeira vista que eu senti não foi bem porque o trauma está aqui ainda. Eu não quero ficar doente. Não quero que o meu corpo fique doente. É só cuidar. Só ir no médico não é cuidar. A autoestima, o amor próprio, o autocuidado, tudo isso é necessário, além do médico. A gente tem que ter um modo especial, carinhoso de se olhar, de tratar de si mesmo, de lidar consigo mesmo. Me passou uma coisa louca pela cabeça agora. Nós precisamos urgentemente quebrar nossos padrões. O padrão do coletivo, que padroniza indivíduos únicos e tem feito tão mal. Mas a natureza, ela sempre segue o mesmo padrão, mas ela pode. Sabe por quê? Toda a natureza, todo o cosmos, um existindo pelo outro, um contribuindo para a existência do outro. Qual é o sentido da chuva? Qual é o sentido do vento? Qual o sentido das nuvens? Um colabora para que o outro exista. Como que a chuva existe? Como o vento existe? Nós, além de nos rebelarmos, de sermos um com o todo e fazermos parte de tudo isso, nós estamos fazendo isso também uns com os outros. Os nossos padrões fracassaram. Nós demos as costas para a nossa origem, para a nossa humanidade. Deixamos de participar desse padrão perfeito. E olha o que foi que nós criamos. Olha esse som. O que você sente quando o ser humano faz um som? O ser humano faz som ou faz barulho? Porque isso que eu estou ouvindo não é barulho. Ó. É som. É o som do vento, é o som da chuva,
É o som da água escorrendo e o som dos pássaros na copa da água. Aí quando a gente está diante disso tudo, a gente não faz som nem barulho. A gente fica, ó, quietinho, só ouvindo. A gente deixa a nossa essência se comunicar com isso tudo, porque ela continua conectada a isso tudo. Ela continua sendo parte desse padrão. O nosso ego não. O animal não. O animal, ele só assiste com seu ego ferido a incapacidade de entender o que a essência está comunicando com esse todo. Nós precisamos voltar à nossa inocência, sabe? Igual aquela criança que quando vê chuva sai correndo para se molhar. Já pararam para imaginar o que se passa na cabeça da criança quando ela vê água caindo do céu e ela quer se molhar? É um pensamento muito puro, com certeza. Quando eu escrevo, eu não uso a minha lógica. Eu não uso linguagens técnicas, nem rebuscadas. Eu gosto de ser compreendida por qualquer pessoa. Mas normalmente, eu sempre estou observando esse externo. Existem dois externos. A realidade coletiva, que é a da sociedade, e a da natureza do planeta do todo. Dependendo para qual das duas realidades você olhar, é isso que você vai trazer para dentro de você. Muitas vezes, quando eu escrevi um poema, eu tentei trazer esse ritmo para a leitura da poesia. Eu quebro regras de compor, de métrica, sim, porque eu quero esse ritmo. A pretensão de poder traduzir em poemas esse ritmo não dá, sabe por quê? A razão, o consciente, o animal, o ego, a vaidade, eles ficam estáticos, inertes, mudos. E a essência, ela só está envolvida nisso tudo, nem aí pro animal.
Eu sou grata porque eu tenho essa oportunidade. Eu não tenho que ficar com a cara no celular, com os olhos nos pés, dando passos no asfalto, na barulheira de um trânsito. Num mar de gente. Às vezes tem esses sons que interrompem, né? A grande façanha do ser humano. O helicóptero. Porque se não bastasse poluir aqui embaixo, tem que poluir lá em cima também, né? O sabiá tá cantando. Os outros passarinhos também. Ah, é por isso que escrevi um poema que se chama Sinfonia da Vida. Eu estava tentando pegar esse ritmo. Ah. Quando eu era criança, aqui nesse quintal mesmo, eu achava que eu ia ser criança para sempre. Porque eu achava que criança era uma espécie. Como pai e mãe eram uma espécie, diferente dos outros adultos, eu era uma espécie, a espécie pequena. Então eu achava que eu ia ser pequena para sempre. Sou, porque eu não cresci, né? Eu sou baixinha. Mas na adolescência, eu nem pensava nisso. Eu vivia como se houvesse muitos amanhãs. Era inconsequente. Eu achava que tudo ia ser sempre. Na mocidade, eu tive com mais clareza a sensação de eternidade. Eu tinha a noção que eu ia ser jovem para sempre, não que eu ia envelhecer. Até que quando eu comecei a sair da mocidade, eu comecei a perceber que a gente não é jovem para sempre. Porque talvez a gente não chegue na fase adulta. Isso criou várias paranoias na minha cabeça. E se eu não conseguir ficar idosa? E se eu não conseguir ficar adulta? E aí eu fiquei adulta. E quando eu cheguei numa determinada idade, que é aquela idade que a gente começa a se preparar para envelhecer, eu percebi que eu estava fazendo a contagem regressiva. Se até a mocidade a gente celebra e espera um ano a mais, quando a gente começa a envelhecer, a contagem é regressiva. E ainda assim, a gente tem um longo caminho pela frente. Tem. A existência, ela sempre vai ter um caminho para percorrer.
A vida é feita de trajetos. A vida é um dos trajetos da existência. Eu tô tão confusa. Tá parecendo fim de tarde. Mas é de manhã. Sabe o que significa isso? A quebra de um padrão. Acostumada sempre a acordar no mesmo horário. Eu sou uma pessoa que ao longo da vida eu memorizei padrões. Cada horário possui um padrão ao redor. Tanto na realidade humana quanto da natureza. É como o sol. A cada hora ele está numa posição no céu. Tudo tem um padrão. O padrão está por todo lado. E aí quando você quebra um desses padrões, por exemplo, o horário que você acorda, você consegue se perder no tempo. Porque de repente, o que eu vejo fora em relação ao meu relógio biológico, eu não sei mais que hora do tempo do dia eu tô. Ainda é a parte da manhã, mas não parece. Porque o meu relógio biológico, ele tá acostumado com um período de sono e um período acordado, com uma rotina. E tudo dentro e ao redor funciona sempre do mesmo jeito. Agora tá diferente. Vocês conseguem entender isso? Padrões. Tudo tem padrões. É chato ficar percebendo isso? É. Mas também não é. Viu como a chuva tem um ritmo? Ela diminui, ela volta mais forte, ela diminui, parece que parou. Aí ela volta com mais força e mais força. Quando ela diminui, parece que ela está parando. Mas quando você olha mais à distância, você vê que ela está intensa, porque você pode ver caindo. É um ritmo. É um padrão de comportamento. Tudo tem um padrão de comportamento, sabia? É uma cena linda. Chuva, natureza, céu, plantinhas, vento. A única coisa errada nisso tudo é o som da minha voz e eu matracando aqui. Até o próximo vídeo, então. Beijos na alma.